Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de artes. Hoje o nosso tema é sobre arte e censura e nós vamos fazer uma viagem no tempo, vamos falar um pouquinho da arte lá no período da ditadura militar no Brasil. Vamos então para a década de 60. Em abril de 1964, o Brasil ele se insere aí numa pior fase que o nosso país já passou, né? Foi o período da ditadura, que durou 21 anos e que nós tivemos aí somente militares no governo. Foi um período de enfrentamentos políticos e sociais em nosso país. Mas o projeto político, nessa época, era caracterizado pelo despotismo, pela extinção dos direitos constitucionais, a persecução política, o encarceramento e longo sofrimento dos opositores, além da determinação da censura aos meios de comunicação e à indústria cultural. Então, foi um período aí bem conturbado na nossa história nacional. Houve um processo de censura, né? Os canais de informação e de produção cultural, editores de livros, produção cinematográfica, televisão, tudo isso aí sofreu de perto esse processo de censura que o governo militar implantou. Mas era o objetivo do que esse período de censura? O que o governo militar queria nessa época? Ele queria passar uma imagem, né, que o Brasil se encontrasse numa perfeita ordem. Então, nada poderia ser publicado que fosse contra isso. Os jornais eles foram calados, digamos assim, obrigados a publicar somente poesias, receitas, tudo isso omitindo aí as verdadeiras atrocidades que estavam se passando no nosso país. Durante a ditadura militar no Brasil, a partir do golpe de 1964, muitos artistas foram perseguidos, impedidos de mostrar suas obras. Toda a produção artística, ela deveria antes ser passada pela censura, né, que liberava, que considerava o que era adequado, o que não era adequado a ser mostrado ao público. Manifestações aí contrárias ao governo militar só passaram pela censura se conseguisse enganar os censores. Então, ou se encontrasse outros caminhos de divulgação. Nós tivemos artistas aí que conseguiram passar pela censura. Eles conseguiram aí ir por um outro caminho, mas não deixou de fazer o seu protesto. Porém, foi a música que mais sofreu com a censura, devido à sua capacidade perspicaz de entrar no inconsciente das pessoas. Então, a música era uma ferramenta poderosa, então ela também sofreu uma grande censura nessa época, e os artistas também foram muito perseguidos, tanto que alguns já foram exilados do país. Por esse motivo, vários autores musicais acabaram sendo aprisionados e expatriados, digamos assim, né? Deixaram de ser brasileiros do nosso território nacional. Vários discos deles foram vetados, recolhidos, algumas canções nem chegavam ao conhecimento dos ouvintes. Tivemos aí o AI-5, né, no período aí de 1968 a 68 a 78, né? A censura federativa coibiu mais de 600 filmes, 500 peças teatrais, a editoração de vários livros em inclusão de assuntos essenciais pela carreira escolar das crianças, sem falar do número de músicas. Dá para imaginar isso, né? Tudo era omitido, nada poderia passar o que não fosse o que eles queriam. Então, tudo que fosse contra o governo ou que tivesse uma visão negativa do governo, ele passava por esse processo de censura total. Então, muitas coisas foram proibidas e tiradas para que as pessoas não tivessem o conhecimento disso. O fim do regime militar ele vem com a eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney. A democracia, então, imperou
e novamente a liberdade foi restituída. Após décadas de despotismo, a censura chegou ao fim, ao nascer aí novos partidos políticos e finalmente alcançamos as eleições presidenciais diretas, né? Temos aí uma reportagem do período lá do AI-5, veja bem, Jornal do Brasil, falando sobre esse período do AI-5, informando, né? Em 14 de dezembro de 1968, o Brasil era informado de que no dia anterior o governo militar baixaria o mais duro dos atos institucionais, que foram o AI-5, que estreitava ainda mais os limites da liberdade conseguida pelo regime militar. Por isso que é muito importante a defesa da democracia, porque quando nós já vivemos um período de censura, de torturas, de algo que nos trouxe um grande constrangimento e sofrimento, será que vale a pena trazer esse tipo de regime de volta? Então cabe aí sempre o nosso estudo para pensar e refletir no que é realmente adequado para nós, não é mesmo? Tivemos experiências sobre isso. Como eu disse, a música foi uma grande arma de protesto nesse período de censura e nós vamos escutar uma delas agora. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Os anos 60 e 70 vivenciaram o esplendor aí da produção musical no Brasil. Os compositores e cantores como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, João Gilberto elevaram o cenário da música nacional aí a um nível de criatividade raramente experimentados. Então, boa parte dessa produção foi movimentada aí para combater a resistência à repressão militar que então cercava. Então, foi um período aí que os músicos puderam ter uma criação e usar essa ferramenta, né, como um meio de protesto e de arma contra o que estava acontecendo aí. Nesse período também conturbado surge o quê? O movimento tropicalista, né? O movimento Tropicália, que certamente foi um dos movimentos mais representativos desse período. Engajados no duplo propósito de se posicionar criticamente à ditadura e de pensar a formação de uma identidade nacional. Pois bem, apesar deles terem letras de música que falavam do contexto social e político, mas eles traziam isso de uma forma mais humorada, de uma forma diferente. Mas a função em si do Tropicália não era música de protesto, ok? Os tropicalistas se sobressaíram ao defender a importância do intercâmbio com as demais culturas do mundo. Sim, era um movimento que tinha aí um mix de estilos musicais. Tinha samba, tinha o rock, tinha o pop, né? Tinha o movimento hippie. Então, eles trazem tudo isso dentro de um novo estilo musical que se chamou Tropicália. Então, eles pegaram um pouquinho de toda essa cultura, de todo esse período que eles estavam vendo, desses períodos musicais, estilos musicais variados, e trouxeram aí numa forma nova, de uma identidade só nossa. Então, eles aproveitaram batidas do rock, né? Das guitarras e tudo mais, e traz isso também dentro da Tropicália, dentro desse movimento tropical, tá bom? Deste modo, se por um lado se posicionava criticamente o imperialismo econômico norte-americano,
Por outros, ele se utilizava aí da música estrangeira, guitarra elétrica, entre a influência do rock. Então, é naquela mesma pegada da Semana da Arte Moderna, vamos dizer assim, eles pegavam o que era de interesse deles, o que eles queriam, né, desse lado internacional de conhecimento, e trouxeram dentro de um novo estilo. Então, lembrando que era um período bem efervescente aí, em que eles utilizaram disso para criar algo novo, algo que tivesse a nossa identidade, e a Tropicália foi nesse sentido. Nesse cenário aí, os festivais de música, principalmente o que ocorreu na Record mesmo, se mostravam como um espaço formidável de expressão artística e política. Então, eles usavam esse cenário para colocar as suas músicas. Olha que legal. E era um movimento que atingia muitas pessoas, que atingiu a massa, que assistiam a esses tipos de programa. E ali era uma forma que eles usavam como um instrumento para chegar às pessoas, ok? Neles, tanto os compositores quanto a população encontravam uma espécie de válvula de escape, nos quais a censura governamental parecia ser, mesmo que momentaneamente, um tanto menos furiosa. Os grandes festivais eram transmitidos aí pela TV Record, Excelsior e Globo. Aí vocês estão vendo algumas imagens desse período que teve no Festival de Música da Record. Pessoal, aqui também eu trouxe um pouquinho dessas imagens, né, para a gente entender aí, ou lembrar como é que foi esse período, né, de censura, as pessoas indo na rua, as pessoas censurando. Então, o Brasil aí, ele sofreu um período mesmo de trevas, né, em que a gente foi muito torturado nesse sentido de não ter uma liberdade de expressão, de ter um governo super rígido, controlador, que colocava torturas. Então, aí são imagens para refletir nesse sentido, ok? Jornal do Brasil, Estados Unidos, aí já vem com uma imagem do processo da censura, de greve, de protesto. É um pouquinho aí para vocês verem o que estava rolando naquela época. 1968, olha só, a efervescência musical, os estilos musicais, tudo que estava ocorrendo, foi um período aí muito efervescente, de muita conturbação, e que o Brasil aí ele também usou da arte para ser uma forma de comunicação entre as pessoas, também de um protesto, né, de levar as pessoas aí a um outro estado. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.